12 horas e 43 minutos, quase 12 horas e 44 minutos. Vamos seguindo com Rede Notícia, primeira edição. Isso, a gente estava falando agora há pouco sobre Donald Trump e é uma informação que vale a pena a gente registrar aqui, né, André? Uma avaliação sigilosa da CIA apresentada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concluiu que lideranças leais ao presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, incluindo a agora presidente interina, Delcy Rodrigues, estavam mais bem posicionados para manter a estabilidade se Maduro perdesse o poder, disseram duas fontes informadas sobre o assunto na segunda-feira em reportagem ao Wall Street Journal. A reportagem aponta ainda que o relatório foi compartilhado com um pequeno grupo da equipe do presidente norte-americano, graduada de Segurança Nacional, como disseram as fontes. É a primeira informação que vem agora à tona sobre o porquê dessa escolha do Donald Trump de seguir apoiando a Delcy Rodrigues, ou seja, seguir apoiando a manutenção do chavismo no poder e não garantir a entrada no poder da oposição venezuelana como que se esperava nesse processo como um todo. É claro que tem muita coisa ainda para ser desvendada dessa história, mas a aparição desse relatório da CIA começa a dar indício, porque cá entre nós, se o Donald Trump escolhesse Delcy Rodrigues a Maria Corina, porque Maria Corina ganhou o Prêmio Nobel da Paz ao invés dele, seria de uma picuinha, de uma criancice, de uma meninice que não se explica diante de uma situação tão complexa como essa. 12h45. Agora a gente vai conversar no Rede Notícia, primeira edição, com a internacionalista, mestra em Direito Internacional dos Conflitos Armados, ela que também é especialista em cooperação internacional e emergências humanitárias, Roberta Abdanur. Roberta, prazer tê-la aqui. A gente agradece desde então a sua participação, disponibilidade em estar conosco. Eu confesso que tenho acompanhado as suas redes sociais e tenho admirado bastante o posicionamento, as suas colocações, as suas ponderações no meio, né, em meio a tantas informações, a tantas opiniões que muitas vezes descartam e desconsideram o sofrimento e o drama dos refugiados e também dos venezuelanos, né, daqueles que estão por lá. Então, te agradeço bastante, viu? E já começo perguntando, né, diante de tudo o que aconteceu, o que representa isso para os venezuelanos, na sua opinião? Certo, muito obrigada, Adriana, agradeço o convite. Eu vou começar por onde o direito muitas vezes acaba chegando por último, igualmente como você falou, pelos venezuelanos, né? Inclusive porque muitos, né, sentiram esse alívio de ver o Nicolás Maduro ser retirado do poder, né, depois de anos, medo, repressão e de uma escolha política, claro, sistematicamente esvaziada. Então, assim, e esse alívio deles, é importante a gente enfatizar que não é por ingenuidade ou manipulação, eles sabem também de outros interesses econômicos, sim, tá? Mas é uma resposta humana a um sofrimento prolongado de quase, né, 2 décadas. E como você falou, que tem uma escala continental, a gente está falando de aproximadamente 8 milhões de refugiados, sendo mais de 2 milhões na Colômbia, quase 2 milhões no Peru, 800 mil no Brasil, no Equador, enfim, nos países vizinhos principalmente. Chile, né? Então, essa questão também, eu acho que, antes de tudo, ela precisa ser validada, né? E no âmbito também do que se espera, né, depois, né, como vocês estavam falando da Delcy. Claro que muitos venezuelanos têm toda aquela experiência, obviamente, né, dos próximos passos, de uma oposição assumir, no caso, né, tem esse entendimento que seria o Edmundo Gonçalves, né, que foi o vencedor de fato legítimo do pleito de 2024, ano passado, e, e claro, tinha a Maria Corina Machado de vice, vencedora do Prêmio Nobel, no Prêmio Nobel. Esse seria, né, digamos assim, o que se espera, como não, de fato, não tem ocorrido, mas eu acredito que é importante também notar que esse improviso, né, ao mesmo tempo, não foi, digamos assim, um improviso retórico, né, afinal, uma operação planejada por meses, né, envolvendo o Pentágono, a própria CIA, e o que reforça, claro, que deveria ter, digamos assim, um desenho prévio desse desfecho e de controle,
após a operação. Então, claro, automaticamente, nesse pouco tempo, né, a gente está falando de poucos dias que se decorre, o que se viu de fato exatamente, né, foi essa posse formal da vice-presidente, mas que também ela não nasce de um mandato popular verificável, né, e sim desse aparato governista, né, o que tende, é claro, a aprofundar a crise de legitimidade e que gera uma preocupação, sim, para os venezuelanos. Roberta, você colocou um ponto que é importante a gente levar em consideração em relação da ação propriamente dita armada, bota no chão, como as pessoas falam, que os Estados Unidos poderia promover na Venezuela. A gente não está falando de um país pequeno, a gente está falando de um país que geograficamente tem nuances muito importantes. Por exemplo, Caracas está dentro de um vale, protegida por um Monte Ávila, uma situação geográfica complicadíssima para poder chegar. Até mesmo para você chegar pelo mar, para você acessar Caracas, você tem que ultrapassar esse universo natural. Outras partes de floresta amazônica densa, né? Outra parte de pântano muito forte, que é a região de Savana Grande. Então, é um território muito inóspito para você entrar e que também você tem definitivamente um aparato paramilitar na Venezuela instalado por conta das milícias bolivarianas. Embora tenha demonstrado uma total fraqueza e fragilidade na sua defesa aérea, no que foi demonstrado no ataque surpresa do último sábado, e a detenção do presidente da Venezuela em apenas 20 minutos de operação, mesmo assim, os Estados Unidos têm colocado no papel, têm colocado diante desse quadro todo o que isso pode gerar de instabilidade na própria região e de desgaste para ele próprio, né, professora? Só que eu vou te pedir para você responder isso para a gente depois do intervalo, pode ser? Claro. A gente vai para o intervalo rapidinho, 12 horas e 51 minutos, e vai seguir conversando com a Roberta Abdanu, mestre em Direito Internacional e em Conflito Armado, aqui no Rede Notícia, primeira edição. Quer dar um rolê imperdível por BH? Eu sou Caio Brito e tô na área para te mostrar cada cantinho mais interessante de BH. Então vem comigo para conhecer cada cantinho das nossas Minas Gerais, o nosso jeito único de ser, coisa que só quem é daqui sabe. Se prepare, porque todo sábado às 11h30 nós temos O Que Tem, aqui na tela da TV Horizonte. Te aguardo lá. Que Tem, programa inédito todo sábado às 11h30 da manhã. A qualquer hora, em qualquer lugar, sintonize a América TV, canal 19. Sabe onde rola a melhor balada? É no conforto da sua casa ou na rua do seu bairro. Pode ser até no sonzão do seu carro. A melhor balada é com Mega Mix na América. Sucessos de todas as décadas com DJ Joseph e apresentação de Genecide Oliveira. De segunda a sexta, às 8 da noite, na América FM e América TV. Valorizar vidas. América TV, a TV católica dos mineiros. Estamos de volta com Rede Notícia Primeira Edição, conversando com a internacionalista, mestre em Direito Internacional dos Conflitos Armados, especialista em comparação internacional e emergências humanitárias, Roberta Abdanu. Roberta, eu estava chamando aqui no bloco passado de que a própria ação norte-americana demonstrou uma fragilidade muito grande em relação da defesa venezuelana.
né? A gente via aí as diversas manifestações de força, poderio bélico, mas a ação norte-americana mostrou que não era tão bem assim. Só que, para conseguir, de fato, derrubar o chavismo, os Estados Unidos precisaria de uma ação interna, como fez no Iraque, no Afeganistão, e eu acho que tudo leva a crer que os Estados Unidos não está a fim de fazer isso, principalmente num ambiente, num território tão inóspito como a Venezuela. É justo a gente pensar que, nesse momento, Donald Trump pensa mais na praticidade ao garantir apoio a Delcy Rodrigues para, lá na frente, garantir um espaço de tranquilidade para uma eleição justa, que ele mesmo controle, do que entrar no ferro e fogo e bota no chão, como deveria ser? Sim, eu estou de acordo e é justo, sim. Inclusive, é muito diferente e eu busco comparar isso até nas minhas redes ou em artigos. É muito diferente essa operação comparado também como os Estados Unidos atuam no Oriente Médio. No caso do Oriente Médio, eu vivo, né, eu moro no Líbano, eu percebo quanto essa intervenção reflete o nosso dia a dia, né, na sociedade também. E sem contar também, assim, trazendo essa parte da inteligência militar, né, dos Estados Unidos, eu sempre vou achar, independente de lados, tá, que ela é incontestável. Enfim, ela é uma das mais integradas e tecnologicamente também avançada no mundo e que traz, obviamente, eficácia na operação. Então, assim, a gente já está falando de um exército também que já estava enfraquecido, por mais que tenha as falas, as manifestações ali do Maduro, muitas pessoas que não compactuam com ele, mas eram forçados, obviamente, a estar no exército esperando por uma possível intervenção, porque eles mesmos não podiam protestar. Inclusive, trabalhando na fronteira do Brasil com a Venezuela, eu trabalhei, né, lá na época da Covid, né, na Operação Acolhida, e estive, né, assim, morando esse período todo em Roraima e também fui a Santa Helena, na Venezuela. É perceptível, tinha, assim, refugiados que eram de fato desertores, assim, do exército, né, que estavam sendo perseguidos. Então, assim, muita gente, todos os venezuelanos praticamente, né, que eu conheço, que eu convivo, de fato tem esse repúdio ao governo, né, desde a época de Hugo Chávez e também do Nicolás Maduro. Então, assim, eu vejo essa parte também do enfraquecimento da defesa, por mais que às vezes pode ter um certo poderio bélico, até porque muito parte dos armamentos, né, que chegam até a Venezuela, eles são da Rússia, então são extremamente, digamos assim, tecnológicos, mas também eficazes. Mas não vejo que tem, né, pessoa, né, militares suficientemente para poder fazer esse tipo e combater esse tipo também de inteligência americana. Inclusive, é muito importante assim, a gente trazer que a parte da inteligência ela tem múltiplas fontes, né? Então, assim, principalmente o que com certeza ajudou a ser tão eficaz, né, em tão pouco tempo foi feita essa operação, é o que a gente chama de Human, que são as fontes humanas, né, de infiltração, de informantes que tem ali dentro. Isso tudo fez com certeza todo o sentido da operação. É uma forma, é uma tática, obviamente, né, norte-americana de poder usar. É o que eles usam também em diversos outros países, né, do Oriente Médio. E também tem aquela parte, né, de interceptação e análise das comunicações, tudo, até inteligência geoespacial a gente pode falar disso. Eu me lembro de trabalhar com desarmamento na época na ONU, e uma das questões, né, cruciais era essa parte da inteligência geoespacial usada pelos Estados Unidos. E claro, teve também, né, conversas de terem fontes ligadas à CIA dentro, né, do país como espião. Então, acho que isso tudo tem toda essa questão, sim. E eu também estou de acordo, né, como você disse. Diferente de vários países do Oriente Médio, os Estados Unidos, não acredito que vai ter uma, digamos assim, uma intervenção, como foi feito, como você disse mesmo, né, no Iraque, no Afeganistão. Eu vejo, de certa forma, fica um pouco mais de lado, ou até mesmo, às vezes, usando um outro aliado, que eu achava que poderia ser, ou pode vir a ser, né, a oposição.
e o que é como funciona, né, em outros países também do Oriente Médio, se a gente for analisar o caso do Iêmen, o caso do próprio Líbano, da Síria, enfim. Perfeito. Roberta Abdanur. Roberta, prazer imenso mais uma vez falar com você. A gente tem acompanhado, feito um acompanhamento mais de perto, né, em relação à questão da Venezuela. E é muito bom trazer, né, esse olhar diante da sua experiência aí como profissional humanitária em diferentes contextos. Eu espero, inclusive, falar com você um próximo momento sobre também o Instituto Xi, voltado ao empoderamento de mulheres refugiadas. Acho que é um assunto importantíssimo que a gente precisa falar no momento em que as mulheres, né, precisam ser empoderadas e que a sociedade pode reconhecê-las como uma voz que precisa ser ouvida. Roberta, obrigada mais uma vez. Eu espero que você esteja conosco em outras oportunidades, tá? Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz também de alguma forma poder dar voz aos venezuelanos, que eu acho que agora é algo que tem que ser levado muito a sério, né? Dado tanto como humano e político. Então, muito obrigada. Rede Notícia, primeira edição, ficando por aqui, 1h em ponto. A partir de agora, você fica com as notícias do esporte, Júnior Brasil e o Bola na Rede. A gente volta às 5 da tarde com Rede Notícia, segunda edição. Tchau.